Vamos preparar nossa água, relaxar nosso corpo para realizar o Evangelho no lar. Liguemos a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres bondosos que nos protegem. Concentremos-nos. Para os espíritos em arrependimento. Prefácio: seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os que estão em sofrimento e arrependimento, pedindo preces. Podem ter sido maus, mas já não são, desde o momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes. Alguns até mesmo já começaram a gozar de uma felicidade relativa. Ouçamos a prece. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador encarnado, desencarnado, eis aqui um espírito que se comprometeu com o mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, Senhor, recebê-lo como um filho pródigo e dar-lhe o vosso perdão. Bons espíritos, se ele desprezou as vossas vozes, agora desejo ouvi-las. Permiti-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, para que persista no desejo de se purificar, a fim de atingi-la. Sustentai-o nas suas boas resoluções e dai-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. E a ti, espírito de fulano, de pessoas assim, que estejam ao nosso lado, de Raquel, nossas felicitações pela tua modificação e nossos agradecimentos aos bons espíritos que te ajudaram. Se antes te comprazias no mal, era porque não sabias como é doce e bom fazer o bem, e porque te julgavas demasiado baixo para o conseguir. Mas desde o instante em que puseste o pé no bom caminho, uma nova luz se fez para ti. Começaste a gozar, então, de uma felicidade desconhecida, e a esperança brilhou no teu coração. É que Deus sempre escuta a prece do pecador em arrependimento, jamais repelindo os que o procuram. Para voltar completamente à graça do Senhor, aplica-te de agora em diante, não só a evitar o mal, mas em fazer o bem e agradecer todo o bem que você recebe, e sobretudo em reparar o mal que fizeste. Então terás satisfeita a justiça de Deus, pois cada boa ação apagará uma das tuas faltas passadas. Primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançares, mais o caminho te parecerá fácil e agradável. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os bons espíritos, entre os espíritos bem-aventurados. Que assim seja. Vamos agora pedir aos mentores que fluidifiquem nossas águas. Vamos bebê-la, sentindo a purificação interna e a renovação. Pai nosso que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber devagarinho a água. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, para a nossa família, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Amém. Vamos preparar nossa água, relaxar nosso corpo para realizar o Evangelho no lar. Liguemos a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres bondosos que nos protegem.
Concentremos-nos. Para os espíritos em arrependimento. Prefácio. Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os que estão em sofrimento e arrependimento, pedindo preces. Podem ter sido maus, mas já não são, desde o momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes. Alguns até mesmo já começaram a gozar de uma felicidade relativa. Ouçamos a prece. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador encarnado, desencarnado, eis aqui um espírito que se comprometeu com o mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, Senhor, recebê-lo como um filho pródigo e dar-lhe o vosso perdão. Bons espíritos, se ele desprezou as vossas vozes, agora desejo ouvi-las. Permiti-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, para que persista no desejo de se purificar, a fim de atingi-la. Sustentai-o nas suas boas resoluções e dai-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. E a ti, espírito de fulano, de pessoas assim, estejam ao nosso lado, de Raquel, nossas felicitações pela tua modificação e nossos agradecimentos aos bons espíritos que te ajudaram. Se antes te comprazias no mal, era porque não sabias como é doce e bom fazer o bem, e porque te julgavas demasiado baixo para o conseguir. Mas desde o instante em que puseste o pé no bom caminho, uma nova luz se fez para ti. Começaste a gozar, então, de uma felicidade desconhecida, e a esperança brilhou no teu coração. É que Deus sempre escuta a prece do pecador em arrependimento, jamais repelindo os que o procuram. Para voltar completamente à graça do Senhor, aplica-te de agora em diante, não só a evitar o mal, mas em fazer o bem e agradecer todo o bem que você recebe, e sobretudo em reparar o mal que fizeste. Então terás satisfeita a justiça de Deus, pois cada boa ação apagará uma das tuas faltas passadas. Primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançares, mais o caminho te parecerá fácil e agradável. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os bons espíritos, entre os espíritos bem-aventurados. Que assim seja. Vamos agora pedir aos mentores que fluidifiquem nossas águas. Vamos bebê-la, sentindo a purificação interna e a renovação. Pai nosso que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber devagarinho a água. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, para a nossa família, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Amém. Vamos preparar nossa água, relaxar nosso corpo para realizar o Evangelho no lar. Liguemos a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres bondosos que nos protegem. Concentremos-nos. Para os espíritos em arrependimento.
Prefácio. Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os que estão em sofrimento e arrependimento, pedindo preces. Podem ter sido maus, mas já não são, desde o momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes. Alguns até mesmo já começaram a gozar de uma felicidade relativa. Ouçamos a prece. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador encarnado, desencarnado, eis aqui um espírito que se comprometeu com o mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, Senhor, recebê-lo como um filho pródigo e dar-lhe o vosso perdão. Bons espíritos, se ele desprezou as vossas vozes, agora desejo ouvi-las. Permiti-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, para que persista no desejo de se purificar, a fim de atingi-la. Sustentai-o nas suas boas resoluções e dai-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. E a ti, espírito de fulano, de pessoas assim, estejam ao nosso lado, de Raquel, nossas felicitações pela tua modificação e nossos agradecimentos aos bons espíritos que te ajudaram. Se antes te comprazias no mal, era porque não sabias como é doce e bom fazer o bem, e porque te julgavas demasiado baixo para o conseguir. Mas desde o instante em que puseste o pé no bom caminho, uma nova luz se fez para ti. Começaste a gozar, então, de uma felicidade desconhecida, e a esperança brilhou no teu coração. É que Deus sempre escuta a prece do pecador em arrependimento, jamais repelindo os que o procuram. Para voltar completamente à graça do Senhor, aplica-te de agora em diante, não só a evitar o mal, mas em fazer o bem e agradecer todo o bem que você recebe, e sobretudo em reparar o mal que fizeste. Então terás satisfeita a justiça de Deus, pois cada boa ação apagará uma das tuas faltas passadas. Primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançares, mais o caminho te parecerá fácil e agradável. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os bons espíritos, entre os espíritos bem-aventurados. Que assim seja. Vamos agora pedir aos mentores que fluidifiquem nossas águas. Vamos bebê-la, sentindo a purificação interna e a renovação. Pai nosso que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber devagarinho a água. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, para a nossa família, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Amém. Vamos preparar nossa água, relaxar nosso corpo para realizar o Evangelho no lar. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres bondosos que nos protegem. Concentremos-nos. Para os espíritos em arrependimento. Prefácio. Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os que estão em sofrimento e arrependimento, pedindo preces. Podem ter sido maus, mas já não são, desde o momento em que reconhecem
as suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes. Alguns até mesmo já começaram a gozar de uma felicidade relativa. Ouçamos a prece. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador encarnado, desencarnado. Eis aqui um espírito que se comprometeu com o mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, Senhor, recebê-lo como um filho pródigo e dar-lhe o vosso perdão. Bons espíritos, se ele desprezou as vossas vozes, agora desejo ouvi-las. Permiti-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, para que persista no desejo de se purificar, a fim de atingi-la. Sustentai-o nas suas boas resoluções e dai-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. E a ti, espírito de fulano, de pessoas assim, que estejam ao nosso lado, de Raquel, nossas felicitações pela tua modificação e nossos agradecimentos aos bons espíritos que te ajudaram. Se antes te comprazias no mal, era porque não sabias como é doce e bom fazer o bem, e porque te julgavas demasiado baixo para o conseguir. Mas desde o instante em que puseste o pé no bom caminho, uma nova luz se fez para ti. Começaste a gozar, então, de uma felicidade desconhecida, e a esperança brilhou no teu coração. É que Deus sempre escuta a prece do pecador em arrependimento, jamais repelindo os que o procuram. Para voltar completamente à graça do Senhor, aplica-te de agora em diante, não só a evitar o mal, mas em fazer o bem e agradecer todo o bem que você recebe, e sobretudo em reparar o mal que fizeste. Então terás satisfeita a justiça de Deus, pois cada boa ação apagará uma das tuas faltas passadas. Primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançares, mais o caminho te parecerá fácil e agradável. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os bons espíritos, entre os espíritos bem-aventurados. Que assim seja. Vamos agora pedir aos mentores que fluidifiquem nossas águas. Vamos bebê-la, sentindo a purificação interna e a renovação. Pai nosso que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber devagarinho a água. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, para a nossa família, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Amém. Vamos preparar nossa água, relaxar nosso corpo para realizar o Evangelho no lar. Liguemos a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres bondosos que nos protegem. Concentremos-nos. Para os espíritos em arrependimento. Prefácio. Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os que estão em sofrimento e arrependimento, pedindo preces. Podem ter sido maus, mas já não são, desde o momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes. Alguns até mesmo já começaram a gozar de uma felicidade relativa. Ouçamos a prece. Deus
Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador encarnado, desencarnado, eis aqui um espírito que se comprometeu com o mal, mas que reconhece os seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, Senhor, recebê-lo como um filho pródigo e dar-lhe o vosso perdão. Bons espíritos, se ele desprezou as vossas vozes, agora desejo ouvi-las. Permiti-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, para que persista no desejo de se purificar, a fim de atingi-la. Sustentai-o nas suas boas resoluções e dai-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. E a ti, espírito de fulano, de pessoas assim, estejam ao nosso lado, de Raquel, nossas felicitações pela tua modificação e nossos agradecimentos aos bons espíritos que te ajudaram. Se antes te comprazias no mal, era porque não sabias como é doce e bom fazer o bem, e porque te julgavas demasiado baixo para o conseguir. Mas desde o instante em que puseste o pé no bom caminho, uma nova luz se fez para ti. Começaste a gozar, então, de uma felicidade desconhecida, e a esperança brilhou no teu coração. É que Deus sempre escuta a prece do pecador em arrependimento, jamais repelindo os que o procuram. Para voltar completamente à graça do Senhor, aplica-te de agora em diante, não só a evitar o mal, mas em fazer o bem e agradecer todo o bem que você recebe, e sobretudo em reparar o mal que fizeste. Então terás satisfeita a justiça de Deus, pois cada boa ação apagará uma das tuas faltas passadas. Primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançares, mais o caminho te parecerá fácil e agradável. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os bons espíritos, entre os espíritos bem-aventurados. Que assim seja. Vamos agora pedir aos mentores que fluidifiquem nossas águas. Vamos bebê-la, sentindo a purificação interna e a renovação. Pai nosso que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber devagarinho a água. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, para a nossa família, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Amém. Vamos preparar nossa água, relaxar nosso corpo para realizar o Evangelho no lar. Liguemos a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres bondosos que nos protegem. Concentremos-nos. Para os espíritos em arrependimento. Prefácio. Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os que estão em sofrimento e arrependimento, pedindo preces. Podem ter sido maus, mas já não são, desde o momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes. Alguns até mesmo já começaram a gozar de uma felicidade relativa. Ouçamos a prece. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador encarnado, desencarnado, eis aqui um espírito que se comprometeu com o mal, mas que reconhece os seus erros e entra no bom caminho.
Dignai-vos, Senhor, recebê-lo como um filho pródigo e dar-lhe o vosso perdão. Bons espíritos, se ele desprezou as vossas vozes, agora desejo ouvi-las. Permiti-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, para que persista no desejo de se purificar, a fim de atingi-la. Sustentai-o nas suas boas resoluções e dai-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. E a ti, espírito de fulano, de pessoas assim, que estejam ao nosso lado, de Raquel, nossas felicitações pela tua modificação e nossos agradecimentos aos bons espíritos que te ajudaram. Se antes te comprazias no mal, era porque não sabias como é doce e bom fazer o bem, e porque te julgavas demasiado baixo para o conseguir. Mas desde o instante em que puseste o pé no bom caminho, uma nova luz se fez para ti. Começaste a gozar, então, de uma felicidade desconhecida, e a esperança brilhou no teu coração. É que Deus sempre escuta a prece do pecador em arrependimento, jamais repelindo os que o procuram. Para voltar completamente à graça do Senhor, aplica-te de agora em diante, não só a evitar o mal, mas em fazer o bem e agradecer todo o bem que você recebe, e sobretudo em reparar o mal que fizeste. Então terás satisfeita a justiça de Deus, pois cada boa ação apagará uma das tuas faltas passadas. Primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançares, mais o caminho te parecerá fácil e agradável. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os bons espíritos, entre os espíritos bem-aventurados. Que assim seja. Vamos agora pedir aos mentores que fluidifiquem nossas águas. Vamos bebê-la, sentindo a purificação interna e a renovação. Pai nosso que estais em nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber devagarinho a água. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, para a nossa família, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Amém. Vamos preparar nossa água, relaxar nosso corpo para realizar o Evangelho no lar. Liguemos a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres bondosos que nos protegem. Concentremos-nos. Para os espíritos em arrependimento. Prefácio. Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os que estão em sofrimento e arrependimento, pedindo preces. Podem ter sido maus, mas já não são, desde o momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes. Alguns até mesmo já começaram a gozar de uma felicidade relativa. Ouçamos a prece. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador encarnado, desencarnado. Eis aqui um espírito que se comprometeu com o mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, Senhor, recebê-lo como um filho pródigo e dar-lhe o vosso perdão. Bons espíritos, se ele desprezou as vossas vozes, agora desejo ouvi-las. Permiti-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor,
para que persista no desejo de se purificar, a fim de atingi-la. Sustentai-o nas suas boas resoluções e dai-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. E a ti, espírito de fulano, de pessoas assim, estejam ao nosso lado, de Raquel, nossas felicitações pela tua modificação e nossos agradecimentos aos bons espíritos que te ajudaram. Se antes te comprazias no mal, era porque não sabias como é doce e bom fazer o bem, e porque te julgavas demasiado baixo para o conseguir. Mas desde o instante em que puseste o pé no bom caminho, uma nova luz se fez para ti. Começaste a gozar, então, de uma felicidade desconhecida, e a esperança brilhou no teu coração. É que Deus sempre escuta a prece do pecador em arrependimento, jamais repelindo os que o procuram. Para voltar completamente à graça do Senhor, aplica-te de agora em diante, não só a evitar o mal, mas em fazer o bem e agradecer todo o bem que você recebe, e sobretudo em reparar o mal que fizeste. Então terás satisfeita a justiça de Deus, pois cada boa ação apagará uma das tuas faltas passadas. Primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançares, mais o caminho te parecerá fácil e agradável. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os bons espíritos, entre os espíritos bem-aventurados. Que assim seja. Vamos agora pedir aos mentores que fluidifiquem nossas águas. Vamos bebê-la, sentindo a purificação interna e a renovação. Pai nosso que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber devagarinho a água. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, para a nossa família, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Amém. Vamos suavizar bem nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo suave e tranquilo. E que você seja uma pessoa gentil e suave. Hoje vamos fazer o Evangelho no lar. Concentre-se em Jesus, e mestre, amigo e irmão, em Nossa Senhora, nos anjos e santos do céu e da terra. Relaxe bem o corpo. Hoje vamos falar graças por uma vitória sobre a tentação. Prefácio. Aquele que resistiu a uma tentação deve o fato à assistência dos bons espíritos a cuja voz ouviu. Deve, pois, agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. Prece. Meu Deus, eu vos agradeço por me haverdes permitido sair vitorioso da luta que tive de sustentar contra o mal. Fazei que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E vós, meu anjo guardião, recebei o meu agradecimento pela assistência que me destes. Que a minha submissão aos vossos conselhos me faça merecer novamente a vossa proteção. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pedimos aos mentores que abençoem a água que vamos beber, que ela seja sagrada, fluidificada e que ela cure nossos corpos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que isso se faça para mim, para você que me ouve e para todos os seres do universo. Que
Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo nos cubra com amor, com fé e saúde. Que assim seja. Procure a casa de Lakshmi. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar nossa mente, nosso coração. Vamos sentir que a força da gravidade atua sobre nós, nos libertando, nos iluminando, protegendo por toda a eternidade. Vamos sentir o bem, a paz, a luz e o amor. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Sintamos que um relaxamento profundo nos invade. Liguemos-nos a Deus, aos mentores do espaço, a todos os seres bondosos que nos auxiliam. A quem muito foi dado, muito será pedido, porque aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Lucas, capítulo 12, 47, 48. Silencie e ouça novamente esse texto que foi lido. Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: Logo também nós somos cegos. Respondeu-lhe Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João 39, 41. Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre essas, quantas pessoas existem que não o leem, e entre as que o leem, quantas não o compreendem. Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio dos outros pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade de sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior dificuldade para conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos.
mas em vez de tomarem para eles as lições que escrevem ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é de aplicá-las a outras pessoas. De aplicá-las a outras pessoas. Sua única preocupação é a de aplicá-las a outras pessoas, incidindo assim nessas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do próximo e não vedes a trava no vosso. Ver capítulo 10, número 9. Por essas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus que tinham pretensão de ser e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e pela fé que proporciona multiplicará também o número dos escolhidos. Então vamos refletir muito bem sobre essas palavras. Pedimos a bênção de Jesus e que os anjos e santos fluidifiquem a água que vamos beber. Que a luz bendita nos acolha, nos proteja e nos ilumine para sempre, eternamente. Procure a casa de Lakshmi. Faça seus cursos gratuitamente. Amém. Vamos nos concentrar, aliviar nosso corpo de todos os maus pensamentos, de todas as más ideias. Deixemos nosso corpo relaxado. Concentre-se em Deus, em Jesus Cristo, no seu anjo da guarda, em Nossa Senhora. Abra seu coração para a fé, para afastar os maus espíritos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o que está por fora do copo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e imundícias. Fariseu cego, purifica primeiro o interior do corpo e do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que parecem por fora formosos aos homens e por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a asquerosidade. Assim também vós outros, por fora vos mostrais, na verdade, justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Mateus, capítulo 23, 25, 28. Então vamos nos concentrar e realizar a nossa purificação dentro de nós. Prefácio. Os maus espíritos só estão onde podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. Os espíritos maus descobrem as chagas da alma como as moscas descobrem as do corpo. Assim, pois, como limpais o corpo para evitar as bicheiras, limpai também a alma,
das suas impurezas para evitar as obsessões. Como vivemos num mundo em que os maus espíritos pululam, as boas qualidades do coração nem sempre nos livram das suas tentativas, mas nos dão a força necessária para resistir-lhes. Prece, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de nós todos, que os bons nos defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores ou mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repito com todas as forças, feche os nossos ouvidos às vossas sugestões. Peço para vós a misericórdia de Deus, bons espíritos, que nos assistis, dai-nos a força de resistir à influência de maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-nos do orgulho e da presunção. Afastai de nossos corações o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas a espíritos maus. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Que assim seja. Peço que todos compareçam às aulas de Reiki toda segunda-feira, às 20h30 da noite. É à distância e é um curso grátis. E peço que na quarta-feira temos aulas de yoga para a pessoa limpar a mente. Aqui na Casa de Lakshmi temos cursos de psicanálise, cursos de formação de psicanálise, de reiki, de meditação, de relaxamento, de constelação familiar. Todos os cursos da casa são gratuitos. Participe. É um ambiente agradável. Na sexta-feira tem um curso de formação de terapeutas holísticos. Participe da Casa de Lakshmi aqui na Lagoinha. Venha e você ficará mais feliz, encherá a sua alma de alegria. Fica com Deus. Namastê. Deixe seu corpo bem relaxado, o corpo solto, a mente tranquila e serena. Para meditar, precisamos antes aprender a relaxar. Relaxe bem o corpo, sinta a música. Vamos realizar agora o Evangelho. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, Mestre amigo. Fica com Deus. Namastê. Vamos ficar bem, suavizando nosso e o Evangelho no lar, ligando-nos a Deus, a Nossa Senhora, a Jesus Cristo, aos seres bondosos que nos auxiliam. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar e outra a das tribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, ver capítulo 5, número 4, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus
e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes, se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrerem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso, concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta, e para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicar nem nossa vontade. O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas, conservando a liberdade de segui-los ou não, Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com fervor, e a que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Então, dessa forma, precisamos estar vigilantes, conscientes e orar sempre. É importante seguir a luz, o bem, o amor e a verdade. Que Deus nos ampare, que Deus nos auxilie e que saibamos seguir o caminho da luz, do amor e da verdade.
Jesus, mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora. Fiquemos assim em oração, pois vamos fazer agora o Evangelho.
Vamos ver o Evangelho. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não será a da criatura para com seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos o alimento necessário à manutenção das forças físicas e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe dissestes: amassarás o teu pão com o suor do teu rosto, e com isso fizestes do trabalho uma obrigação que o leva a exercitar a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e atender ao seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele permanecerá estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Assistis ao homem de boa vontade, que em vós confia para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem ao que busca o supérfluo. Capítulo 25. Então, vamos nos ligar profundamente a essas explicações do Pai Nosso. E assim, nos tornando humildes e com fé, estaremos mais próximos de Deus. A fé é imprescindível. Nesse instante de esclarecimento, pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas. E nossas águas são abençoadas. Beberemos essa água devagar como um remédio. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar, suavizar bem nosso corpo, ficar da melhor forma possível. Fique com a luz dourada que vem lá dos céus